Salve, salve você que está aí, firme, assistindo às aulas de SUS. Tamo junto, agora a gente vai falar de um assunto muito bacana, que são os princípios legais do SUS. Você se lembra que nós já falamos sobre princípios do SUS? Se lembra disso? Vamos aqui na tela que eu vou te ajudar a lembrar. Nós falamos dos princípios doutrinários do SUS. Você lembra deles? Princípio da universalidade, princípio da equidade e princípio da integralidade. Comentamos cada um, disse como que isso pode cair em prova e falei, esses são os princípios doutrinários do SUS. Certo? Disse também que nós temos os princípios organizativos do SUS. Organizativos do SUS. Nós estamos falando da participação popular, nós estamos falando da descentralização e nós estamos falando da regionalização e da hierarquização. Hierarquização. Esses eu te disse que são os princípios organizativos. Volta aqui para mim. Eu te disse que a prova pode cobrar princípios de 4 formas, você lembra? Princípios doutrinários, são esses 3 que nós comentamos. Princípios organizativos, são esses 3 que eu disse agora novamente. Os princípios legais, lembra disso? Os princípios legais, se são princípios legais, é porque ele está escrito em uma lei. É porque ele é legal. Legal de lei. Qual lei? 8080. Chegamos na hora de conhecer os princípios legais do SUS. Certo? E a quarta forma de perguntar princípios, qual é? É sem ele te contar. Se ele está perguntando princípio legal, princípio doutrinário, organizativo e etc. Certo? Então, nós temos 4 formas, já vimos 2, vamos ver a terceira. A quarta, se ele não disser aquilo que ele está querendo, né? Qual desses princípios? Aí pode ser qualquer um, pode ser esses 3. Certo? Ok? Vamos lá, então, para a tela. Nós estamos falando da Lei 8080, seguimos aí falando sobre ela, então nós entramos nos princípios do SUS. Olha aí, o artigo 7º, ele vai trazer os princípios do SUS. Agora, eu te convido para que a gente possa ler juntos aqui o título, o caput desse artigo 7º, que diz para a gente o seguinte: as ações e os serviços públicos de saúde, grifa aí para mim, anota no seu papel, o seu caderno, o bloquinho que eu sei que você tem aí junto com você, os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS. Volta aqui para mim, olha aqui para mim, pessoal. Princípios, então, que valem para todo o setor público, mas também vale para aquele serviço privado que o SUS contratou. Entenderam isso? Perceberam isso? Quer dizer que para todo o SUS vale os princípios, beleza. Mas se aquela empresa privada está prestando serviços para o SUS, naquele momento vale os princípios do SUS naquele serviço privado também. É isso que ele está pondo aqui para a gente no título do artigo 7º da Lei 8080. Certo? Vamos lá? Olha aí, o título então ele fala isso para a gente muito bem. Que eu devo cumprir lá no artigo 98 da CF as diretrizes previstas para o SUS e também devo cumprir os seguintes princípios. Princípio de número 1, universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Volta para mim. Conversamos muito sobre esse princípio já, certo? Princípio esse que me dá direito de ser visto e de ser também atendido em todos os níveis de assistência, desde a
atenção básica até a atenção terciária. É isso que ele está pondo aí pra gente quando ele fala níveis, tá bom? Desde a atenção básica até a atenção terciária. Certo? Princípio de número 2, coloca aí na tela pra gente. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações. Conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços, preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Olha só, gente, que bacana. Nós já havíamos conversado sobre o princípio da integralidade. Você lembra disso? Conversamos. Eu disse para você que nós podemos entender esse princípio de duas formas. A partir da integralidade do sistema e a partir da integralidade do sujeito. O sujeito, porque a gente fala ele como um ser integral, de modo biopsicossocial, certo? E quando eu falo do sistema, eu estou aí falando aquela frase clássica das minhas aulas para quem já foi meu aluno, desde a vacina até a UTI. É isso que nós estamos falando nesse princípio. Esse texto legal aqui, ó, ele explica isso que foi dito. Então, se a gente lê esse texto aí, ele vai explicar isso, e eu vou destacar um outro trecho, vou até pegar uma caneta vermelha aqui, porque ele vai trazer uma ideia de singularidade que pode estar presente na sua prova. Quando ele fala aqui, ó, exigidos para cada caso. Então, ele pode trazer uma ideia de singularidade, certo? Dentro desse princípio. Ok? Então, tá aí. Princípio de número 2, integralidade de assistência. Ok, gente? Então, vamos seguir. Princípio de número 4, ou quarto. Olha aí, nós estamos falando de igualdade da assistência à saúde. Esse exemplo aqui, eu gosto de contar um caso. Olha aqui para mim. Volta aqui para a minha câmera. Bem rapidinho eu te conto um caso. Princípio que fala da igualdade da assistência. Olha só, você está aí nessa vida de quem vai fazer prova, concurso público, às vezes você já fez vários e não passou, ou agora que você está também começando, né? Precisa de força, pessoas que vão te dar força perto, né, de ti, mas isso é o que a gente menos encontra, né? Quando a gente está nessa fase, tem muito mais gente para pôr para baixo do que para cima, né? É assim mesmo, gente, tem que seguir firme, certo? Mas aí tem uma pessoa que está muito próxima de você, que eu vou te contar o caso dela. É o caso da sua sogra, né? Você está aí empenhado, fazendo concurso público, a prova já tem data marcada, você já tem essa data certinha para ir lá fazer a prova, você está aí engajado, todo sábado, domingo estuda, tem plano de estudo. Aí chega a sogra na sua casa naquele sábado à tarde, estraga o seu plano de estudo todinho. Aí ela vira para você e fala assim: o que você estava fazendo? Ela está vendo os livros em cima da mesa, né, gente? O que você estava fazendo? Você fala: estudando concurso público. Ela sabe que você não passou naquele outro. Ela vira para você e fala assim: e aquele que você fez? Você passou? Só para te dar aquela cutucada, né, gente? Só para dar aquela cutucada, ela sabe que você não passou. Aí ela fica te espinhando, aí chega a prova. Eu já disse isso aqui. Véspera de prova e dia de prova não é dia de ir em casa de sogra. Já te contei isso aqui, você lembra disso? É bem isso mesmo, né? Mas aí ela dá um jeito de ir lá na sua casa, né? Ela sabe que é dia de prova, você vai fazer prova 2 horas da tarde, por exemplo. Ela chega lá 11 horas, eu vim hoje almoçar. Você nem fez almoço direito, né? Aí você fala: ô, minha sogra, não vai ter como almoçar hoje não, porque eu tenho prova. Ela: uai, você vai fazer concurso? Gente, sabia que você ia fazer concurso, te viu lá estudando, empenhado, né? Mas beleza, dia de prova não pode ter estresse. Você fala: minha sogra, eu vou fazer lá o concurso e tal. Entre, almoça, pede um lanche, um marmitex, lá se vira. Não estressa de jeito nenhum, gente. Vai lá e faz sua prova, tranquilo. Vai lá e brilha. A prova vai estar seu nome lá em primeiro lugar.
Aí a sogra muda, não muda? Aí a sogra filha fala, nó, minha nora, meu genro. Chega lá para aquele vizinho dela e fala, nó, minha nora e meu genro é um espetáculo, você viu? Passou lá em primeiro lugar no concurso, estudiosa, eu ajudava, ia para lá, limpava a cara. Mentira, né, gente? E aquelas coisas que você sabe como é que é, você sabe como é que é. Aí você passa no seu concurso, você tá lá, bonito, empossado, servidor, servidora pública, aí vem a sogra. Ô, minha nora querida, meu genro querido, né? Eu preciso de uma ajuda de vocês, preciso de uma ajuda sua. Estou esperando um exame faz tanto tempo, estou esperando uma consulta já faz tanto tempo. Me dá uma ajudinha, me dá uma forcinha lá, vai lá e vê pra mim o que você pode fazer. Não é isso, gente. A sogra vai chegar e vai falar isso. O que você vai falar? Vai vir um filme na sua cabeça, não vai? Todas as vezes que ela chegou lá e te espinhou, vai vir um filme na sua cabeça. Me conta o que você vai responder para ela. Me conta. Não pode, não, gente. Pode fazer isso, não. Não pode fazer isso de jeito nenhum com ela. Gente, não pode. Vai na tela. Você vai pegar e vai falar assim para ela. Põe aí na tela para mim. Ô, minha sogra querida, de acordo com a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, lá no seu artigo 7º, que consta os princípios aos quais eu devo seguir, minha sogra, enquanto servidor público, consta lá que eu tenho que fazer assistência, lá no inciso 4º, consta que a minha assistência deve ser feita por meio da igualdade da assistência à saúde. Não posso fazer privilégio para a senhora, a lei proíbe. Não é isso, gente? Você vai falar desse jeito, a lei proíbe, não posso fazer nada, não vou poder ajudá-la. Você pode jogar ela lá para trás também, gente? Vamos supor que você ficou com raiva, achando ruim, você pode fazer isso? Não pode também não. Volta para mim na tela. A lei diz que eu não posso ter preconceito nenhum. Preconceito nenhum. Volta aqui para mim. O artigo 7º, inciso 4º é incisivo nisso. Igualdade da assistência. Sem preconceitos e sem privilégios de qualquer espécie. Você quer ver um exemplo real disso? É claro que isso aqui foi uma forma lúdica para a gente entender, até para a gente poder quebrar um pouco esse clima aí, né, de tanta aula. Mas você quer ver um caso real? Alguns anos atrás, família Huck, Angélica, os filhos deles, né, ainda talvez também pequenos, estavam num voo, viajando, se eu não me engano, para Mato Grosso do Sul, alguma coisa assim. O voo faz um pouso forçado, pousa ali também forçado, não foi uma queda, mas foi um pouso forçado, eles machucam e eles vão ser atendidos pelo sistema público de saúde, se eu não me engano, na UPA mais próxima, policlínica mais próxima. E teve um bafafá danado, porque o pessoal desse serviço público de saúde fechou metade desse espaço, ou uma parte desse espaço, para a família Huck ser vista, atendida. Eu posso, gente, fazer isso? Não posso de jeito nenhum. No público eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Privado você faz, você fecha a ala lá, o presidente vai internar, né, vai internar uma pessoa, né, também famosa e tudo. No SUS eu não posso fazer isso. Por que eu não posso? Porque a lei proíbe, por conta desse inciso 4º aqui. Eu tenho que agir com todos de forma igualitária. Não posso ter preconceitos e não posso ter nenhum privilégio. Isso é princípio do SUS. Certo, gente? Ok? Princípio de número 4º. Coloca aí na tela pra gente. Falamos. Aqui, gente, eu vou até pegar uma outra canetinha aqui, vou pegar azul, para que a gente não esqueça que igualdade é diferente de equidade. Nós já falamos sobre isso numa aula anterior. Se você não lembra disso, volta lá na aula, Princípios do SUS, que a gente tratou sobre esse assunto. Eu só estou colocando aqui para que você lembre que uma coisa só eu falar sobre a igualdade, outra coisa só eu falar sobre a equidade. São conceitos diferentes para o SUS, ok? Princípio de número 5.
direito à informação às pessoas assistidas sobre o seu estado de saúde ou sobre a sua saúde. Gente, princípio básico, ter acesso a exames, prontuário, claro que com norma em cima disso, né? Mas está aí, princípio básico do SUS, tá bom? Passando aí, inciso 6º, ou princípio de número 6, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. Volta aqui para a minha tela, olha aqui. Gente, isso é muito simples, para pensar. Eu aqui, você aí na sua própria cidade, seja lá qual for, cidade grande, pequena, média, olha só, vamos supor que eu acabei de cair aqui, caí, machuquei, tive um trauma no meu braço, no meu membro superior direito, por exemplo, tá? Tive um trauma. Vamos supor que agora seja 10 horas da noite. Pense você aí, eu penso aqui. Para qual serviço público eu posso ir? Eu sou vítima de trauma. Eu tô com trauma, eu vou ter que pôr gesso, tá? Eu já vou te dar essa dica. Como tal, eu preciso pôr gesso, preciso pôr uma tala também engessada e tudo. Para onde eu vou? Para qual serviço eu vou? Outra dúvida. Gestante, 39 semanas, inicia trabalho de parto. Para onde ela vai? Tá claro isso? Esse próprio também fluxo? Outro exemplo. Eu quero aplicar também vacina na minha filha de 3 anos. Eu vou em qual serviço? Que horário? Que jeito? Eu preciso tirar pontos. Eu vou em qual serviço? Isso é o princípio de número 6. Volta aqui para mim na tela. Eu preciso divulgar as informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. Como é que ele vai usar? De que jeito que ele vai usar esse serviço? Que horas que abre? Que horas que fecha? O que que eu tenho nesse serviço? O que que vai ser feito? Quem que, como se diz, também pode usar? De que horas até que horas? Qual que é esse público-alvo? Principalmente, qual é o potencial desse serviço? Volta aqui para mim. A gente faz muita crítica às pessoas que chegam lá na UPA para aferir uma PA, por exemplo, ou para uma simples febre. Lembre-se para a prova, mas lembre-se para a sua vida prática também, que perante a lei existe um princípio do SUS que diz que nós que estamos no meio público devemos divulgar, contar que aquele serviço tem um potencial. Eu estou aqui, chego até aqui. Eu não ponho gesso. O gesso é naquele outro serviço. Só que eu tenho que contar, senão a pessoa vai vir sempre para esse serviço, achando que ali ela coloca gesso, achando que ali ela pode, de repente, aferir PA e etc. Então, conte para as pessoas, isso é um princípio do SUS. Ok? Volta para a tela. Preciso de número 7, ou inciso 7º, utilização da epidemiologia para que eu estabeleça prioridades, para que eu aloque recursos e para que eu faça uma orientação programática. Vou te dar um exemplo bem rápido aqui também para a gente pensar. Vou trocar a cor da minha caneta. Pronto. Vamos supor que você é o gestor do SUS e você tem uma verba de R$1 milhão a ser usada no município de São Paulo, por exemplo, para que eu possa fazer ações para dengue, tá? Você tem uma verba de R$1 milhão, tudo para usar para dengue. Como é que você vai usar isso? Volta aqui para a minha tela. Pergunto para você, como é que você vai usar essa verba? Como é que você vai usar esse recurso? De que forma que você vai dividir esse recurso? Vou dar um outro exemplo ainda mais real e mais prático. Vamos supor que você decide aonde que aquele carro que joga também fumaça nas casas para dengue, sabe aquele carro que passa jogando também fumaça nas casas? Vamos supor que você que decide qual é a rota que o carro vai fazer. Como é que você vai pensar essa rota? Só tem um jeito legal de se pensar. Coloca aí para mim na tela.
utilizando a epidemiologia. Por exemplo, você vai pegar as fichas onde eu tive mais notificação de dengue. Então, é o bairro X, o bairro Y, rua A, rua B, quadra C, quadra D. Então, ali você vai pensar na rota, pensando essencialmente no meu quadro epidemiológico. Então, aqui você vai pensar nesse quadro, para que você possa pensar as ações. Quando eu uso isso, eu estou cumprindo esse princípio de número 7. Certo? Princípio de número 8, participação da comunidade. Percebam aqui, gente, que a Lei 8080, ela não vai explicar nada sobre esse princípio. Não vai falar nada sobre conselhos, conferências, nada disso. Mas ela cita essa participação como um dos princípios. A gente pode chamar isso também de controle social. Nós já falamos sobre isso, né? A gente pode chamar isso de controle social também. Certo, gente? Ok? Vamos mais. Dá tempo aqui de falar do princípio de número 9 e a gente já fecha essa aulinha, a gente já abre outra depois para poder fechar os princípios, tá? Princípio de número 9, descentralização político-administrativo com direção única em cada esfera de governo. Volta aqui para a minha tela. Eu já falei, vou falar de novo e vou falar mais tantas outras vezes durante o seu curso. Tudo no SUS foi descentralizado. Então, se a sua prova trouxer o termo centralização ou que alguma coisa é centralizada, só o paciente. A gente centra nele todas as linhas de ações, cuidado, planejamento, plano de alta. Só isso, só se for. Porque se nós estivermos falando do SUS em si, as leis em si, tudo no SUS foi descentralizado. Então, se vier a palavra centralização na sua prova, tem 99% de chance de estar falso o item. Já contei isso e vou te contar quantas outras vezes for, porque a gente está junto, você precisa passar nessa prova aí. Certo? Volta aqui para a tela, princípio de número 9, descentralização política administrativa. Se algo é descentralizado, é porque um dia foi centralizado. Já comentamos isso, olha só. Saímos do INAMPS, que era um órgão central. Volta aqui para mim, para que eu possa falar isso olhando para você. Saímos de um órgão que era o INAMPS. Um órgão fazendo a gestão de toda a saúde a nível de país, certo? Sai isso e entra o SUS com a ideia de descentralização. União, estados e municípios fazendo a gestão dos serviços de saúde. Quer dizer que não é só mais um nível, eu estou nos 3 níveis fazendo gestão. União, estados e os municípios. Vamos para a tela? Eu vou desenhar isso aqui para você. Antes era INAMPS, agora eu tenho uma descentralização, eu passo para a União, estados e municípios fazerem a gestão dos serviços de saúde. Isso é descentralização. Aí ele fala assim, com direção única em cada esfera de governo. Ótimo. Na esfera da União, nós temos uma direção. Quem é? O Ministério da Saúde. Se eu quero falar sobre o SUS na esfera da União, eu vou aonde? No Ministério da Saúde. Assim a gente pode pensar os estados. Os estados têm uma direção única no SUS também. Qual é? Secretaria Estadual de Saúde. Assim eu também posso pensar o município, que também possui uma direção única, que é a Secretaria Municipal de Saúde. Ok? É isso que ele quer dizer quando ele fala direção única. Eu estou falando do, vou até circular de azul aqui para você, ó. Eu estou falando do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Certo? Fechando aí esse princípio, deixa eu voltar minha caneta vermelha. Nós temos letra A.
A ênfase dessa descentralização se dá nos municípios. Volta aqui para mim. Olha aqui então para mim. Por que que a ênfase dessa descentralização é nos municípios? Pensa comigo. Eu tenho União, estados, mas a ênfase é nos municípios. Por quê? Porque é ele que está mais próximo dos problemas de saúde. Eu estou mais perto dos problemas. Eu, município, sei ou devo saber se eu quero construir mais uma UPA ou se eu quero expandir mais 3 equipes de saúde da família, por exemplo. Ou se eu preciso investir no SAMU ou é no CAPS. Quem sabe isso ou quem deve saber isso melhor são os municípios. Por isso que ele coloca essa ênfase para os municípios. Perfeito? Vamos lá. Letra B. Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Esse tópico nós vamos falar já já, quando a gente for falar de também consórcios, e também a gente vai falar muito no Decreto 7.508. Então eu nem vou entrar muito aqui nele, porque a gente vai entrar lá nesses outros assuntos. Certo? Volta aqui para a minha tela. Falta alguns princípios só para que a gente possa fechar. A gente vai encerrar a aula, mas a gente volta numa aula em sequência para que a gente possa fechar os princípios e seguir na Lei 8080. Temida Lei 8080, mas que a gente está deixando mais fácil aí para que você possa fechar SUS na sua prova. Certo? Um abraço, tamo junto. Tchau!